Esta narrativa conta a história de Charles, um rapaz que passou por problemas familiares difíceis durante sua infância, incluindo desentendimentos e falta de apoio por parte de seu padrasto e mãe. Ao longo da história, vemos como ele superou esses desafios e reconstruiu sua relação com a família. Charles, um garoto de 7 anos, é filho de Sylvana, uma viúva que encontrou amor novamente nos braços de Constantino, agora seu marido e padrasto de Charles. A relação de Sylvana com Constantino era tão intensa que ela o considerava o verdadeiro líder da família. No entanto, tudo mudou quando Sylvana engravidou e deu à luz a Alberto, o filho biológico do casal. A partir desse momento, as dinâmicas familiares começaram a se distorcer. Inicialmente, Charles não compreendeu a mudança repentina na distribuição de alimentos. Ele acreditava ingenuamente que seus pais estavam agindo no melhor interesse do irmão mais novo. Contudo, com o tempo, tornou-se evidente que Constantino e Sylvana estavam favorecendo Alberto em detrimento de Charles. Constantino, usando sua influência sobre Sylvana, passou a negar comida ao enteado, convencendo-a de que era o melhor a fazer. A cada refeição, Charles se via implorando por comida, uma necessidade básica negada por quem ele considerava sua família. Constantino, irritado, repreendia o menino, sugerindo que ele se contentasse com a comida da escola, enquanto reservavam os recursos familiares para Alberto. Sylvana, mesmo apaixonada e subjugada por Constantino, ecoava seu discurso, repreendendo Charles e enfatizando o suposto papel de Constantino como o homem da casa. Desesperado e faminto, Charles muitas vezes recorria a restos de comida deixados por colegas na escola, lutando para saciar sua fome. Apesar das dificuldades, ele permanecia dedicado aos estudos, buscando excelência acadêmica como uma forma de escapar da difícil realidade que enfrentava em casa. No entanto, sua magreza e palidez não passaram despercebidas por uma de suas professoras, que, preocupada, decidiu intervir. Convidando Charles para uma conversa, a professora expressou sua preocupação com sua saúde e bem-estar. O menino, temeroso de causar problemas à sua família, optou por minimizar a situação, afirmando que eram apenas questões familiares passageiras. No entanto, a preocupação persistiu na mente da professora, levando-a a buscar uma solução para o enigma que era a vida de Charles. Enquanto isso, em casa, Charles continuava a suportar privações silenciosamente. Ignorado por Constantino e Sylvana, que estavam ocupados com o cuidado de Alberto, o garoto se isolava em seu próprio mundo de sofrimento. Sua situação chamou a atenção das autoridades quando uma assistente social foi enviada à casa da família em resposta a denúncias de negligência. A assistente social confrontou Constantino e Sylvana, citando preocupações sobre o estado de Charles, que parecia desnutrido e maltratado. No entanto, os pais negaram veementemente as acusações, atribuindo a aparência do menino a uma doença recente. Apesar de suas declarações, a sombra da suspeita pairava sobre a família, lançando dúvidas sobre a verdade por trás das aparências cuidadosamente mantidas. Charles observava silenciosamente enquanto Sylvana e Constantino conversavam com a assistente social. Embora soubesse que o assunto era sobre ele, optou por manter-se discreto, refugiando-se em seus brinquedos para escapar momentaneamente da tensão que pairava no ambiente. Após a saída da assistente social, um clima tenso dominou a casa. Sylvana e Constantino, indignados com a situação, confrontaram Charles em seu quarto. Sylvana, com expressão zangada, questionou se o menino havia revelado algo sobre a vida familiar à sua professora. Charles negou veementemente, mantendo-se fiel ao seu silêncio habitual. Constantino, com um olhar de raiva, ameaçou o enteado, exigindo que ele retratasse seus pais como bons cuidadores na escola, sob a ameaça de castigo. Sylvana reforçou a ideia de que os assuntos da casa deviam permanecer dentro de casa, enquanto enfatizava a prioridade dada a Alberto, o filho biológico do casal. Constantino, irritado, lembrou a Charles de sua posição na casa e o limitou a aceitar as migalhas que lhe eram oferecidas. Com essas palavras, o casal deixou o quarto, deixando Charles mais uma vez com sua fome e suas angústias. Enquanto o tempo passava, o tratamento desigual apenas se intensificava. Charles era submetido a uma rotina de privações enquanto via Alberto ser favorecido cada vez mais. O menino, então, começou a enfrentar o comportamento abusivo de seu irmão mais novo, sofrendo o peso do descaso de sua própria família. Em segredo,
Charles encontrou um refúgio na amizade de Alessandro, um colega de escola de família abastada. Alessandro, que via em Charles um irmão que nunca teve, acolhia-o em sua casa e o tratava com carinho e generosidade. Enquanto os pais de Alessandro não viam problema na amizade dos dois, Charles aproveitava a oportunidade para satisfazer suas necessidades alimentares, encontrando um alívio temporário para sua fome. À medida que crescia, Charles carregava consigo um crescente ressentimento em relação à sua mãe, padrasto e irmão. No entanto, sua consciência o afastava da mansão de Alessandro, temendo ser visto como um oportunista. Alessandro, por sua vez, assegurava a Charles que ele sempre seria bem-vindo e que sua amizade não era baseada em interesses egoístas, mas sim em um vínculo genuíno de irmãos de coração. Apesar das adversidades, Charles perseverou em sua vida cotidiana, suportando os maus tratos de sua mãe, padrasto e irmão mais novo, Alberto, que o subjugava impiedosamente, enquanto seus pais negligenciavam suas ações. Enquanto Charles se dedicava aos estudos e ao trabalho com afinco, Alberto era mimado e indisciplinado, recebendo constantemente a condescendência de seus pais. A indiferença de sua mãe, Silvana, diante das humilhações perpetradas por Constantino e Alberto, deixava Charles à mercê de sua própria dor e solidão, sem proteção ou amparo. O destino reservou uma mudança significativa na vida de Charles quando completou 18 anos. Alessandro e sua família decidiram se mudar para os Estados Unidos. Essa partida representou uma oportunidade para Charles, de se libertar do ciclo de sofrimento ao qual estava submetido há anos, nas mãos de seu padrasto, mãe e irmão. Cansado da opressão familiar e determinado a mudar seu destino, Charles tomou uma decisão radical: alistar-se no exército como voluntário. Após passar por todos os testes físicos e psicológicos, ele foi convocado, encontrando no serviço militar uma chance de recomeçar sua vida de forma independente. A reação de Constantino e Silvana à decisão de Charles foi carregada de indignação e acusações. Constantino lamentou a ingratidão de Charles, enquanto Silvana expressou sua decepção e tentou persuadi-lo a permanecer sob o mesmo teto. No entanto, Charles, firme em sua resolução, confrontou sua mãe e padrasto com coragem, expondo as injustiças que sofreu durante anos. Ao desafiar sua mãe, Charles lançou verdades desconfortáveis, acusando-a de conivência com os abusos sofridos. O choque das palavras de Charles atingiu Silvana e Constantino, que se viram confrontados com a realidade de seu próprio comportamento negligente e abusivo. Jamais imaginaram serem confrontados dessa maneira pelo filho que tanto negligenciaram. A decisão de Charles de se afastar e buscar sua independência foi um ato de coragem e autossuficiência. Ao se afastar do ambiente tóxico e opressivo de sua família, ele finalmente encontrou a liberdade para forjar seu próprio destino, longe das sombras do passado e das amarras do sofrimento. Constantino, acostumado a se considerar o patriarca da casa, viu-se confrontado pela primeira vez pelo enteado com uma determinação e seriedade que o surpreendeu. Furioso, repreendeu Charles, acusando-o de desrespeitar sua mãe e seu irmão. No entanto, Charles estava decidido em seu propósito e aproveitou a oportunidade para expor toda a sua mágoa e ressentimento acumulados ao longo dos anos. Sem piedade, Charles desabafou diante de Constantino e Silvana, revelando as injustiças e abusos que sofreu sob seu teto. A expressão de espanto e indignação estampada no rosto de seu padrasto refletia a incompreensão diante da repreensão tão contundente. Ignorando qualquer apelo à compaixão, Charles pegou suas malas e deixou a casa, sem olhar para trás. Até mesmo Alberto, ofendido pelo insulto proferido por seu irmão mais velho, sentiu-se incomodado. Enquanto Constantino tentava justificar suas ações, argumentando que sempre proporcionou um teto sobre suas cabeças, Silvana expressava sua preocupação sobre o que o futuro poderia reservar diante da atitude desafiadora de Charles. O casal ponderava sobre as possíveis consequências dos atos de Charles, temendo represálias futuras. Enquanto isso, Charles seguiu em frente com sua vida, focado em seus estudos e aspirações. Ele se formou no curso de medicina após anos de dedicação e serviço militar, tornando-se um médico respeitado e requisitado. Ao dar baixa no exército, Charles não procurou contato com seu padrasto, mãe ou irmão. Sua jornada rumo ao sucesso e independência o levou a deixar para trás as sombras do passado, encontrando conforto na amizade e apoio daqueles que cruzaram seu caminho ao longo de sua jornada.
Charles carregava consigo um profundo ressentimento em relação ao tratamento que recebia de seu padrasto, mãe e irmão, que constantemente o humilhavam e o menosprezavam. Silvana, ao não intervir para defendê-lo das agressões de Constantino e Alberto, acabou sendo vista por Charles como uma cúmplice desses abusos, transformando a relação mãe-filho em uma fonte de conflito e desconfiança. No entanto, com o passar do tempo, Charles se empenhou em lidar com esses sentimentos negativos em relação à sua família, buscando não permitir que influenciassem negativamente sua vida. Enquanto isso, paralelamente aos conflitos familiares enfrentados por Charles, Alberto se revelava um filho problemático, causando constantes dores de cabeça para Constantino e Silvana com seu péssimo desempenho escolar, comportamento rebelde e envolvimento em confusões com pessoas do bairro. A situação atingiu um ponto crítico quando Alberto se envolveu em uma briga de rua que o deixou gravemente ferido e em coma profundo. O choque e desespero dos pais ao receberem a notícia foram avassaladores, levando-os a correrem para o hospital para verem seu filho em estado crítico. No hospital, ao serem abordados por um médico, Silvana e Constantino se surpreenderam ao reconhecerem Charles diante deles. A emoção tomou conta do casal ao reencontrar o filho perdido, expressando alívio e alegria por vê-lo novamente. No entanto, a resposta de Charles às palavras de seu padrasto revelou a complexidade de suas relações familiares e suas próprias feridas não cicatrizadas. Ao confrontar Constantino sobre a ausência de um tratamento afetuoso e paterno no passado, Charles deixou claro que, apesar das aparências, ele não era considerado um filho verdadeiro por seu padrasto. Essa revelação lançou luz sobre as dinâmicas familiares complicadas e não resolvidas, deixando todos diante da verdade incômoda que há muito tempo estava escondida sob a superfície. Constantino não pôde conter suas lágrimas ao ouvir as palavras sinceras de seu enteado. Silvana, percebendo a intensidade do momento, interveio, pedindo a Charles que tivesse compaixão por Constantino naquele momento difícil. Reconhecendo os erros do passado, Silvana e Constantino imploraram por uma oportunidade de redenção, prometendo corrigir os equívocos cometidos. No entanto, Charles não estava se dirigindo a eles como família, mas sim como profissionais responsáveis pelo bem-estar de Alberto, seu irmão. Enquanto ele dedicava seu tempo e habilidades médicas para cuidar do irmão em coma, seu relacionamento com Silvana estava baseado no apoio mútuo em meio à crise, enquanto Constantino era evitado. Um dia, quando Charles estava sozinho em seu escritório, Constantino o procurou, pedindo uma conversa. Intrigado, Charles concordou em ouvir o que seu padrasto tinha a dizer. De maneira humilde e envergonhada, Constantino reconheceu sua crueldade passada, admitindo os erros e expressando um sincero desejo de reconciliação. Constantino implorou por perdão, reconhecendo que a vida havia lhe ensinado uma dura lição e que estava disposto a assumir a responsabilidade de ser um pai melhor para Charles. Apesar da dor e da mágoa que sentia, Charles ouviu as palavras de seu padrasto com cautela, ponderando sobre a sinceridade de suas intenções e a possibilidade de uma segunda chance. O pedido de perdão de Constantino representava um ponto de virada na dinâmica familiar, uma oportunidade para reconstruir os laços rompidos e curar as feridas do passado. Para Charles, essa conversa trouxe à tona uma série de emoções conflitantes, desafiando-o a perdoar e seguir em frente, ou a manter-se firme em sua dor e ressentimento. As palavras sinceras de Constantino deixaram Charles profundamente impactado. Jamais teria imaginado que o homem que o humilhou no passado estaria ali, diante dele, humildemente buscando perdão. Em um momento de grande seriedade, Charles expressou sua gratidão pela humildade de Constantino, reconhecendo suas virtudes como marido de sua mãe e pai de Alberto. No entanto, ele também reconheceu a impossibilidade de estabelecer um vínculo paterno-filial após tantos anos de conflito e mágoa. Apesar da emoção evidente em Constantino, Charles foi firme em sua decisão, reconhecendo que, embora seja possível ter uma relação cordial, não seria possível restaurar o laço de pai e filho. A dor do passado era profunda demais para ser facilmente superada, e Charles preferia manter uma distância emocional para preservar sua própria paz de espírito. Constantino, com lágrimas nos olhos, sentiu-se compelido a se ajoelhar diante de seu enteado, implorando novamente por perdão e desejando ser reconhecido como pai. No entanto, Charles, compadecido da situação, pediu-lhe que se levantasse, entendendo que sua presença era necessária ao lado de sua mãe e de Alberto, que precisava dele mais do que nunca em seu estado de coma.
Essa troca emocional revelou a complexidade das relações familiares e a difícil jornada em direção à reconciliação. Embora Charles tenha optado por manter certa distância emocional, sua compaixão e compreensão em relação a Constantino mostraram uma disposição para seguir em frente com compaixão e perdão, mesmo diante das cicatrizes do passado. Com um olhar carregado de tristeza, Constantino deixou o escritório de Charles. Embora o jovem médico tenha sido impressionado pela atitude de seu padrasto, sua confiança nele ainda estava abalada, optando por deixar que o tempo mostrasse a verdadeira intenção de Constantino. Durante 6 longos meses, Alberto permaneceu em coma, e Constantino, Silvana e Charles estiveram ao seu lado constantemente, esperando por um milagre. Em um dia inesperado, enquanto Charles estava junto a ele, Alberto acordou do coma, trazendo uma onda de alívio e felicidade para todos. Rapidamente, Charles chamou seus pais para compartilharem um momento de alegria ao lado de Alberto. Ao observar a cena, Charles sentiu-se compelido a se retirar e permitir que seus pais tivessem um momento a sós com o filho que acordara. No entanto, Constantino interrompeu o movimento de Charles, demonstrando uma nova determinação em incluí-lo na família. Ele expressou seu desejo genuíno de provar que havia mudado e que desejava ter Charles em sua vida como filho. Silvana, emocionada e em lágrimas, também implorou pelo perdão de Charles, reconhecendo o valor de ambos os filhos em sua vida. No entanto, Charles permaneceu firme em sua decisão, reafirmando sua posição de distância emocional da família. Para ele, a reconciliação e a reconstrução dos laços familiares não dependiam apenas de palavras, mas sim de ações concretas que demonstrassem uma verdadeira mudança de coração. Apesar do apelo emocionado de seus pais, Charles permaneceu determinado em seguir em frente, buscando seu próprio caminho e deixando o passado para trás. Essa troca de emoções revelou a complexidade das relações familiares e a dificuldade de perdoar e reconstruir a confiança após anos de conflito e mágoa. Após alguns dias, Alberto recebeu alta do hospital e retornou para casa com seus pais. A partir desse momento, Charles optou por se distanciar de sua família, uma decisão tomada tanto em benefício próprio quanto em benefício deles. Enquanto isso, Alberto mostrou-se determinado a mudar e dedicou-se a ser uma pessoa melhor, apoiando seus pais e buscando independência financeira. Por sua vez, Charles continuou sua jornada como médico, focado em sua profissão e realizando seu trabalho com excelência. Embora não nutrisse mais sentimentos de raiva em relação à sua família, ele optou por manter uma certa distância emocional, escolhendo não ter contato regular com eles e permitindo que cada um seguisse seu próprio caminho. Apesar da separação inicial, a família persistiu em buscar uma reconciliação com Charles. Com o tempo, ele começou a permitir uma convivência gradual, estabelecendo uma relação baseada no respeito mútuo. No entanto, Charles manteve seus limites claros, mantendo uma certa reserva emocional em relação à sua família. Em uma ocasião especial, no dia de seu aniversário, a família decidiu surpreender Charles com uma festa organizada por seu padrasto, Constantino. Essa atitude inesperada deixou Charles profundamente impressionado, pois era a primeira vez que Constantino agia de forma tão espontânea e generosa em relação a ele. Essa celebração foi um marco significativo, demonstrando uma tentativa genuína de reconstruir os laços familiares e fortalecer os vínculos entre eles. Na festa, Constantino tomou a iniciativa de servir pessoalmente Charles, mostrando que estava disposto a reconstruir a relação com seu enteado. Esse gesto simbólico foi seguido por um abraço sincero, marcando um momento de verdadeira reconciliação entre eles. A partir desse encontro, a família encontrou novamente sua harmonia perdida. Sempre que Charles visitava sua família, Constantino fazia questão de oferecer uma porção extra de comida, uma tentativa de compensar os anos de egoísmo em que privilegiou seu filho em detrimento de Charles. Esse gesto não apenas buscava redimir as humilhações passadas, mas também demonstrava um sincero pedido de perdão por suas ações. Surpreendentemente, Alberto não nutriu inveja ou ciúmes diante desse gesto. Pelo contrário, reconheceu que seu irmão mais velho merecia esse tratamento especial por ter estado ao lado de sua família nos momentos difíceis. Esse gesto ajudou a reparar as feridas do passado e restaurar a união familiar. Anos depois, Charles encontrou o amor e se casou com uma enfermeira. No dia do casamento, uma surpresa emocionante aguardava-o. Seu amigo de infância, Alessandro,
compareceu à cerimônia como representante da riqueza de sua família, vindo especialmente dos Estados Unidos para compartilhar daquela ocasião especial. A presença de seu amigo trouxe uma imensa felicidade a Charles, fortalecendo os laços de amizade e união. Pouco tempo depois, a esposa de Charles engravidou e deu à luz um filho, trazendo uma nova alegria ao casal. Essa chegada proporcionou a Constantino e Silvana a oportunidade de se redimirem como avós, criando um ambiente de amor e convivência familiar genuína. E assim concluímos mais uma história incrível. Se esse relato tocou o seu coração e você deseja continuar explorando narrativas inspiradoras, não se esqueça de manifestar seu apoio deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum momento emocionante. Além disso, compartilhe suas sugestões nos comentários, pois é através desse diálogo que fortalecemos o elo de força e inspiração. Estarei ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Até a próxima!